Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Stalk. Hoje vamos mergulhar nas melhores estratégias para mediar e resolver conflito dentro das empresas, com quem entende do assunto na prática. Nossa convidada é Marta Suter, sócia fundadora da Consult, consultora em educação corporativa, coaching em desenvolvimento organizacional de equipes e comunicação. Marta, é um prazer ter você daqui em nosso programa, aqui no Stalk. Para começarmos, conte um pouco, né, o que te motivou a se aprofundar no tema de gestão de conflitos no ambiente corporativo. Muito obrigada pela sua presença. Olha, eu que agradeço, Bianca, viu, pelo convite e olá a todos. Bem, é a minha formação de base em construção civil, eu acabei me aprofundando mais na gestão dos projetos, né? E com isso eu vi que quando você tem um projeto, às vezes você tem ótimos recursos, você tem uma excelente equipe, você tem um prazo fácil de respeitar, mesmo assim acontecem conflitos. E eu comecei a verificar que esses conflitos estavam muito ligados justamente a essa reunião de fatores. E achei melhor me especializar para compreender melhor e poder gerir melhor os projetos, né? Então, resumidamente, mais recentemente, eu fiz formação na área de Conflict Sensitivity, que é sensibilidade ao conflito. É uma metodologia que a ONU utiliza, eu fiz formação pela ONU, pelo System Staff College da ONU, e também fiz na Universidade de Basel, na Suíça, negócios e direitos humanos. E eu participei de um fórum da ONU, que acontece em Genebra, sobre esse tema também. Muito focado justamente nas empresas, na parte interna das empresas e como as empresas impactam o ambiente ao redor delas. Maravilha. Então, assunto que hoje nós temos bastante para conversar, para debater, né? Uma vasta experiência. Fico muito feliz com isso. Então, hoje o bate-papo vai ser bem valioso para todos nós. Então, a gente vai abordar sobre o diagnóstico e reconhecimento dos conflitos, né? Queria entender com você, na sua experiência, o que você observou no dia a dia. Quais são os principais tipos de conflitos que surgem nas empresas e como que eles impactam o ambiente de trabalho? Os conflitos, eu vou dizer o seguinte, o conflito ele tem dois lados, né? Tem um conflito positivo, que é aquele que você conquista direitos civis, ou os sindicatos, quando fazem greve, que conseguem benefícios para os trabalhadores. Esses conflitos são os conflitos positivos. Mas existem os conflitos negativos, que você tem um atrito pelo atrito e um desentendimento que não conduz a uma solução ou não conduz a uma melhoria. Então, já partindo daí, hoje nós vamos especificamente falar daqueles conflitos que não são produtivos, né? Para torná-los produtivos, na medida do possível, né? Então, o que é o conflito? Conflito, na verdade, é quando você tem pelo menos uma das partes envolvidas numa relação que se sente afetada ou prejudicada pelo outro lado. Isso é que é um conflito. Você tem uma causa de prejuízo, né? É isso que ocorre. A abrangência do conflito, ela diz muito respeito às relações. Então, por exemplo, você tem conflitos intrapessoais, que são conflitos que a pessoa tem consigo mesma relacionados à sua vida profissional e os ideais de vida que ela tem. Você tem conflitos interpessoais, que aí, no caso, são conflitos entre as partes, entre as pessoas, né? As pessoas têm visões diferentes de como fazer o trabalho ou concepções diferentes de como entregar uma tarefa. Você também tem um conflito numa escala maior, que é intragrupal. Aí uma equipe não está se entendendo muito bem. E você tem um conflito extragrupal, aí nesse caso é o que acontece quando você tem departamentos que não convivem intimamente na empresa, mas que acabam se desentendendo. A gente até depois, eu vou passar alguns exemplos quando eu for explicando a parte teórica, que eu acho que ajuda bastante a gente a Com iluminar certeza, melhor do que se trata. para entender melhor. É. E aí, partindo dessa ideia da abrangência do conflito, o que é um conflito, então, como é que a gente diagnostica e reconhece os conflitos, né? Bom, em geral, os conflitos, eles surgem, alguém traz para a gente mediar, resolver, se você é de uma chefia, ou assim vai.
Mas o interessante, aí se você quiser mudar para o próximo slide, fica mais intuitivo de eu poder mostrar para todo mundo, Claro. é o que a gente tem aqui, né? Você tem, eu coloquei um grupo de, são uma seta em três direções, quer dizer, o conflito ele pode ir em três direções. Resumidamente, você tem as estruturas. Então, como é que se trata disso? Quando alguém cria uma empresa, um grupo de pessoas cria uma empresa, uma instituição, ela tem uma ideia de qual é a visão, qual o objetivo que essa empresa tem, o que que ela vai oferecer. Esse objetivo acaba se tornando a missão da empresa, a visão dela, os valores que ela tem. Já nesse nível, você já pode ter uma situação de conflito. Qual é? Você vai contratar alguém, um colaborador para fazer parte da sua equipe, o pessoal do RH. Se eles não souberem exatamente qual é a visão que a pessoa tem de si mesma, a respeito de trabalho e da empresa, o fato de ela estar numa empresa, ela está abraçando a visão dessa empresa quando ela trabalha nela. Então, aqui você já pode ter um ponto de conflito. Você tem valores distintos sobre o que é a questão do trabalho. Tá? Se você também tiver alguma dúvida, você me pergunta, eu vou citar um exemplo. Mas Até então, para você ver mesmo, como. Oi? perdão, Desculpa. até mesmo quando as pessoas, a empresa, né, vai contratar, formar equipe de RH, as pessoas têm valores, percepções, ideias, né, diferentes. Então, elas têm que, tanto a empresa quanto os funcionários, eles têm que ter o mesmo objetivo, no caso, ter a mesma visão de crescimento, a mesma visão de valores para poder minimizar esses conflitos. Não necessariamente ter a mesma, mas pelo menos a pessoa conhecer. Vamos Uhum. supor que a pessoa tem seus valores que são diametralmente opostos aos valores da empresa. Tá? A pessoa ela tem uma visão ecológica de vida. Por que ela trabalharia numa empresa que não respeita as questões de meio ambiente, né? Então, isso já é um fator de conflito. Então, o RH, quando ele faz a entrevista, um dos aspectos principais é que tanto a empresa divulgue qual é a sua missão, qual é a sua visão, que pode mudar ao longo do tempo. Ela pode melhorar essa visão, ela pode ampliar a sua missão, né? Isso é evidente. Mas é para ela já saber que quando você vai ter um colaborador, alguém formando na sua equipe, que pelo menos os valores sejam aproximados. Não precisa ser Com exatamente certeza. iguais, mas sejam aproximados, né? Entendi. Então, o segundo item dentro das estruturas, esse é o primeiro que a gente falou, que são os valores e a cultura, né? Se uma instituição, uma empresa, ela é muito hierarquizada e que ela a valoriza muito a autoridade, o que que você já tem aí? Você já tem um ponto possível de conflito, que é você não dar espaço para o colaborador trazer uma contribuição. As pessoas ficam sempre receosas de dar opinião, de se manifestar. Ou o contrário, se a autoridade é o que vale, geralmente a passagem da tarefa, as informações da tarefa, elas não são analisadas em conjuntos, as pessoas não compreendem bem porque elas não são explicitadas, elas são passadas como se fosse uma ordem. Uhum. Isso é extremamente contraproducente, né? Nesse sentido. Então, a gente está vendo do topo da empresa, da instituição, cada vez que você vai aprofundando, você vai vendo os possíveis conflitos que você pode passar. Por isso que é interessante esse roteiro, porque você não está vendo apenas o conflito em si, mas onde ele acontece e por que que ele acontece, né? Por onde já se inicia, né? O Exatamente, por onde ele se inicia. É claro que a gente vai ver também aqui que, às vezes, o conflito está numa situação ou num cenário que acaba atingindo outras instâncias, mas a gente já vai entender isso. O outro ponto que tem são os processos, né? Se você não tem a sua dinâmica de trabalho bem organizada, os processos estão confusos. Pronto, isso já é um ponto de conflito. As pessoas não se entendem e você cria mais atrito do que uma questão ligada à produtividade, né? A eficácia, a eficiência, ela é barrada pelo conflito. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica interessante a gente ver.
Um hotel, por exemplo, ele está preocupado em quê? Ele está preocupado em receber bem os hóspedes, fazer um bom atendimento, né, ter uma qualidade, uma excelência. Mas o ramo de hotelaria também tem uma preocupação que é divulgar seu estabelecimento e fazer com que os hóspedes eles retornem, né, criar uma fidelização na medida do possível. Então, um exemplo prático que eu já vi, um hotel tinha uma área de marketing, e essa área de marketing, para se comunicar com os hóspedes, precisava dos telefones e dos e-mails. Só que a recepção, quando passava a lista de quem havia se cadastrado no hotel, a preenchida a ficha, passava as informações incompletas. E o pessoal de marketing ficava sem muito como se comunicar com os hóspedes, né? E aí o líder da equipe falou com o gerente conversou com o pessoal da recepção, e eles explicaram, olha, aqui é muito difícil, porque quando as pessoas chegam, elas preenchem muito rapidamente a ficha e querem ir logo para o seu quarto. Então, lá estava um problema, porque estava criando atrito entre o pessoal de marketing e o pessoal da recepção. Principalmente com os Tentou-se, vamos dizer clientes, assim, né, que tem essa situação de responder rápido, acaba não sim, passando informação. Aí, se até mesmo a pessoa da recepção solicitasse todas as informações, que é o básico, né? E-mail, às vezes um nome completo, o cliente ele já normalmente já chega cansado e não tem aquela talvez uma mínima de uma paciência para poder responder essas questões que já estava gerando um conflito do hotel entre as equipes do hotel, né? Saber exatamente. administrar o cliente, o marketing e a recepção também para obter essas informações. Exatamente o que você está falando. O que a recepção alegava era que eles acabavam gerando estresse com o hóspede já na chegada no hotel. Então, Acredito. eles falaram, a gente não quer isso, a gente quer que a pessoa entre o mais rápido possível, seja atendimento transparente, que ela siga para o seu quarto, entendeu? E aí, o que foi feito? Bom, só tem um jeito, esse gerente pensou, eu vou fazer uma reunião, porque eu não consigo atender nenhum nem outro lado, né, com isso. Ele fez uma reunião, apresentou as questões, e aí foi feita uma discussão em conjunto, que é bem interessante. Eles chegaram a uma solução que era o quê? Devido à tecnologia, aí eles tiveram a ideia de colocar um aplicativo de pré-check-in, ou seja, a pessoa, antes de chegar no hotel, já era convidada na hora da reserva, que ela faz online, normalmente, ou pelo departamento de reserva, para ela já preencher o pré-check-in dela. Então, já ganhava tempo ali. E aquelas pessoas que não preenchiam o pré-check-in, que elas iam preencher a ficha, se viu que preencher a ficha na mão é um problema, porque a velha situação do tempo e assim vai, e não tem como você validar um e-mail escrito no papel. Então, eles colocaram um dispositivo e a pessoa na recepção já ia preenchendo os dados dela com as informações e o sistema checava se o e-mail estava válido, se o telefone estava válido, e a pessoa, pronto, estava liberado, o check-in foi feito de maneira otimizada, né? Então, você vê como é que o processo, às vezes, ele mal dimensionado ou não estudado completamente, ele pode acabar gerando conflito, né? Sim. Um Foi um outro ótimo aspecto que exemplo para a gente entender na prática os conflitos. Às vezes a gente está falando empresa, ambiente corporativo, mas nesse caso do hotel já envolveu clientes também, que é uma situação delicada, né? Que é a questão do processo interno, mas tem que ter todo esse cuidado de lidar tanto com o ambiente externo para não prejudicar a imagem da própria empresa, no caso aí do hotel também, né? sim, teve um aspecto positivo desse conflito inicial, que os hóspedes, eles começaram isso foi, essa reorganização do processo agregou valor para o hóspede. O hóspede se viu melhor servido do que anteriormente. Ele viu que é um hotel que investia em tecnologia, que investia no melhor atendimento. Então, isso facilitou a vontade, a disponibilidade de querer receber e-mail marketing também, né? Que a pessoa compreendeu, poxa vida, eu estou recebendo informações de promoção, de descontos,
quando tem eventos importantes na cidade, já que eu sou frequentador do Rio de Janeiro, por exemplo, era o caso, né? Então, isso você transforma uma situação conflituosa em algo que vai agregar valor também para o cliente, não só dentro da empresa, mas para o cliente, né? A questão também do e-mail marketing, normalmente assim, a gente evita e a gente precisa, no caso, não só empurrar produtos, vender. Os clientes eles querem receber uma informação de valor em troca. Então, nesse caso, os próprios clientes eles perceberam isso e passaram a contribuir com o hotel. Então, esse foi um ótimo exemplo para a gente poder entender essa estrutura e como é importante entender também o diagnóstico e o reconhecimento dos conflitos, que não basta saber o que é o conflito, mas o que está por trás. Então, eu vou até emendar uma próxima pergunta. A gente até deu início a esse bate-papo com relação à diversidade de perfis, né? Como a diversidade, as experiências e valores dentro das equipes pode ser tanto fonte de conflito quanto de inovação. Como a gente pode também transformar diferenças em vantagem competitiva e não em um problema. Todo mundo, a primeira mensagem, né, a primeira frase, conflito, se remete a problema, mas a gente pode ver trazer uma vantagem competitiva, algo que possa ser positivo. Então, como que a gente pode transformar essas diversidades em uma situação de vantagem competitiva? Então, esse ponto, Bianca, justamente é a terceira setinha que tem no slide, que fala da conexão. Então, antes de eu até abordar a questão da diversidade, o importante é a gente ver o aspecto da comunicação, né? Ou seja, a comunicação entre as partes tem sempre que ser clara e precisa. Nós, brasileiros, nós gostamos de falar muito. É uma característica nossa. Mas a gente tem que ter atenção em ser preciso. Ou seja, que informação que eu estou passando, quais dados que tem, com antecedência, justamente para não gerar mais conflito ainda. Para você estabelecer uma comunicação boa, você precisa ter uma assertividade nessa comunicação, né? Bom, mas falando especificamente de diversidade. No Brasil, nós estamos vivendo um momento muito favorável em termos de agregação da diversidade dentro das empresas, né? Seja ela por questões de gênero, questões de etnia, questões de idade, e já há bastante tempo o Brasil tem sido aberto às empresas quanto a questões de regionalidade, né? Você tem empresas que crescem e elas têm filiais em vários estados. Então, você tem um intercâmbio de informação de culturas que são diferentes dentro de um mesmo país. Como a diversidade pode trazer inovação para uma empresa e como é que você evita os conflitos? A primeira coisa que você faz, que quando você vai ampliar seu quadro de colaboradores, focado em abraçar a diversidade, você tem que fazer uma sensibilização interna. E para as pessoas que são novos entrantes, você tem que fazer uma sensibilização de valorização dos que estão já na empresa. Por quê? Às vezes eu percebo muito isso. As empresas dão muito valor a quem chega, um novo colaborador, né? Fazem os programas de acolhida dos novos colaboradores, programas de informação como é a linguagem certa ou qual é a etiqueta para você recepcionar pessoas que vêm de diferentes culturas, diferentes aspectos, que não é o padrão da empresa, né? Mas você também tem que pensar que os novos entrantes precisam também valorizar, né? Precisar ou compreendam que há um grande valor nos que estão dentro da empresa, por uma simples razão. Se a empresa ou a instituição ela é boa, é porque ao longo do tempo, esses colaboradores que estão nela fizeram um trabalho que a tornou boa, né? Eles primaram pela qualidade. E agora, respondendo a tua pergunta, como é que a diversidade ela ajuda? Primeiro que você vai trazer no seio da sua empresa ou do seu negócio uma visão fora do habitual, do que se tem.
Isso é muito positivo, porque você vai encontrar soluções através de mentes diferentes, de corações diferentes, de costumes diferentes. Segundo, que a diversidade interna, ela pode espelhar muito bem a diversidade que existe no seu público-alvo que você atende. Então, você vai ter internamente alguém que compreende exatamente o que seu público precisa, que por experiência própria, ela é um representante desse grupo internamente, né? A inovação, ela acontece em função de quê? Você tem uma determinada situação, você quer aprimorar essa situação, ou você tem um problema, você quer resolver o problema, você quer achar a solução. Dificilmente você acha a solução de um problema se você tem pessoas todas que pensam igual. Elas não vão conseguir sair daquele núcleo de pensamento que as une, que as fortalece, claro, mas também que as restringe. Então, a renovação, como se chama, o pessoal fala, sangue novo, é muito positiva se ela é bem direcionada. Se você aproveita que um novo colaborador tem coisas a trazer dentro da empresa, você divulgue com as outras pessoas. E aí você consegue fazer com que a diversidade ela seja bem abraçada dentro da empresa. E você reduz muitos conflitos. Como é que você faz isso na prática? Com reuniões de acolhida, de troca de ideias, de troca de experiências. Isso é que vai fortalecer a sua equipe e E vai a melhorar questão a sua também, visão em né, relação ao mercado. e até mesmo também, você falou da recepção para dar aquele famoso quebra de gelo, que às vezes acaba chegando uma pessoa que é nova na equipe, numa empresa que já está no mercado, já tem funcionários mais antigos, né? Ou também até mesmo esse pessoal que trabalha já há muito tempo, como que ele pode receber pessoas de diferentes religiões, etnias, até mesmo a questão de sexualidade, para poder proporcionar um ambiente mais acolhedor. Então, aí entra já o papel do gestor de saber administrar mesmo essa questão e poder reduzir esses conflitos. E aí é que eu entro na próxima pergunta de qual deve ser o papel do gestor na mediação de conflitos. Pode, pode ser esse exemplo, né? Já que a gente está falando quando é a questão da diversidade. E se você tiver algum outro exemplo e quiser encaixar também para a gente nesse bate-papo, trazer na prática o que o gestor deve fazer. Sim, boa pergunta. Eu vou dar um exemplo sobre questão de diversidade, o que, que um gestor pode fazer, e eu vou elencar assim, alguns aspectos que são até interessantes, né? Por favor, tá, Tem uma joia? escola que ela decidiu abrir no quadro de alunos a possibilidade de pessoas migrantes estudarem na escola. A gente vê isso em Interessante. Roraima, que tem pessoas que vêm de outros países que se mudam para o Brasil, né? E ela resolveu abraçar isso de maneira formal, né? Vamos dizer assim, bem receptiva. E ela decidiu fazer de quando em vez, um lanche com os pais dos alunos, cada um trazia alguma coisa, um prato, um doce, as pessoas se reuniam e assim teria uma acolhida com os pais das crianças que são imigrantes, né? Imigrantes. Muito bem. Eles fizeram isso, e aí o que se percebeu é o seguinte: as famílias que já se conheciam ficaram todas reunidas nas mesas, e os grupos de imigrantes que não conheciam ninguém ficaram isolados em outras mesas. Então, aparentemente, você fez um evento de aproximação, mas você não fez ações de aproximação. E quando eles se deram conta disso, eles começaram a refletir o que eles podiam fazer. Por quê? Porque a criança, ela se integra muito rápido na escola, vamos dizer assim. Já os pais, não. Por quê? Porque às vezes tem outra cultura, outro idioma, outra formação, outro nível social, culturalmente falando, outra religião, como você bem apontou. Então, a pessoa também ela não sabe como se inserir. Ela é uma estranha, ela não é hóspede, ela é uma estranha, né, com os outros. E aí, o que que a escola faz, o que que ela fez como liderança?
Ela fez com que esses pais se apresentassem de alguma maneira. Ela fez com que os pais que já eram frequentadores da escola também se apresentassem. E aí cada um foi conhecendo um pouco os seus lugares, suas experiências, por que que eles gostavam da escola, como é que estavam os filhos. E aí as pessoas se conheceram, mais do que simplesmente sentar para comer juntos, né? Então você tem que fazer, para você evitar conflito, você tem que gerar aproximação. E esse processo se dá através de etapas planejadas. Não é pelo acaso. Ah, vamos deixar o pessoal se reunir que ele se resolve. Não. Não, Você não tem é assim. técnicas para fazer isso. A gente se É, aproxima, por exemplo, num evento até do trabalho, evento de família, a gente senta, conversa com quem a gente já tem afinidade, se dá melhor. Então, se não tiver um incentivo, se não tiver mesmo um mediador, nesse caso, né, no exemplo do colégio, não é assim que funciona. Então, é normal, as sim, crianças elas iam brincar, é natural da criançada independente, né? Se era sim, brasileiro ou gente de fora, não importa. Mas os pais não, já têm um olhar diferente, então eles ficaram na bolha, né? No grupo deles. E essa é natural da gente porque, fazer isso. É a segurança, acredito que seja, da gente ter exatamente. contato com pessoas que a gente conhece, né? Exatamente, a gente fica num processo sempre de segurança e de conforto, é natural, né? E você não Isso. sabe como abordar o outro. Então, o líder, quando ele tem, vamos dizer, todas as fases, quando entra na equipe, fazer a pessoa se apresentar, fazer com que os outros se apresentem, criar oportunidades de trabalhos em conjunto para poder criar uma conexão maior entre eles. Essas reuniões, fazer reuniões mensais, periódicas, se possível mensais, com a equipe. E aí o que que acontece? Você consegue, nessas reuniões, utilizar essas ferramentas que estão aparecendo agora aqui, né? São as ferramentas de mediação e análise de conflito. Como é que funcionam essas ferramentas? Bom, se você tem um conflito, você pode utilizar uma árvore de conflito, que é essa árvorezinha aqui. Qualquer árvore serve como desenho. A parte aparente, que são as folhas, é muito fácil da gente identificar que é um problema. Mas você tem que ir descendo a nível de obter qual é a causa do conflito. Então, como é que você consegue isso? Ou você faz um trabalho individual previamente, ou você reúne a equipe e vai se perguntando. Por exemplo, o cliente está impactado que nós estamos entregando com atraso. Esse é o problema principal. E aí você vai fazendo perguntas em cima disso para chegar na raiz do problema. Por que que a gente está atrasando? Aí a pessoa fala, porque o prazo do projeto que nos foi passado é muito curto. E por que que o prazo do projeto foi passado muito curto? Porque o pessoal de marketing achou por bem vender e acelerar a venda e prometer um prazo irrealizável. Né? E por que que o pessoal de marketing está prometendo esse prazo? Aí você descobre que o pessoal de marketing não conhece como funciona o projeto, não conhece como é que é desenvolvido os produtos. E aí, de novo, aquela reunião, todo mundo junto, para poder azeitar, porque às vezes você tem problemas de conflito que são gerados não só pelo processo, mas pela falta de comunicação ou pelas metas completamente distintas de duas diretorias que têm metas absolutamente outras do que o grupo tem, né? Então, conhecer isso e acertar isso é muito em função do líder. Se você tem também um conflito muito pontual entre duas pessoas, você pode usar a mesma ferramenta. O que é interessante fazer, por exemplo, na segunda ferramenta, que é a análise de força e de melhoria. Já não é fraqueza, são as forças. O que que minha equipe tem de bom? O que que esse colaborador tem de bom? O que que poderia melhorar? Então, isso também é uma tarefa que você pode fazer individualmente e depois com o seu colaborador. Porque as pessoas melhorando a sua forma de trabalhar, melhorando o seu conforto relacionado à empresa, você acaba cessando muito dos preconceitos que se tem. A gente tende a ter preconceito com o outro e acaba rotulando tudo que esse outro faz como forma negativa, né? E ao invés de valorizar, ou até mesmo cabe ao gestor
por meio de entrevistas, né? Até um questionário, um bate-papo mais ali com cada um para observar as forças e fraquezas de cada funcionário, né? Isso. Porque essas fraquezas, na verdade, são aspectos que você vai melhorar. Não é uma fatalidade, né? É alguma coisa que você vai incentivar, que o próprio líder tem que orientar como chegar ali. Porque a pessoa por si só, ela não está percebendo, né? Então, E isso é muito conversar importante na diretamente com liderança. a pessoa também, né? Não assim. Sim, Ah, tá. Porque para não fazer em grupo, na frente dos outros, e não, não, acaba não. sendo assim, meio complicado, né? Até um incômodo para a própria pessoa. Vou dar um exemplo. Ah, se eu tiver que receber um feedback positivo e negativo, o ideal, assim, conversando até mesmo com outros gestores e pessoal de RH, é fazer com a pessoa mesmo no particular, né? Sim, sempre. Por isso que essa análise de força e fraqueza, quando é indivíduo do colaborador, você faz primeiro, o líder faz para ele mesmo, para ele analisar, fazer uma análise, depois Gostei. ele faz com a pessoa, ele passa para a pessoa essa análise sozinha que ela faz, e os dois juntos comparam a percepção que um tem com o outro. Se ele perceber que tem uma fraqueza, que é uma melhoria na equipe, ele pode dar uma visão geral. Eu acho que a equipe como um todo ainda precisa melhorar esses e esses e esses aspectos, porque também é interessante a equipe saber onde ela tem que melhorar, né? Não precisa Ah, necessariamente apontar o dedo na reunião em grupo, claro que não, porque também é desconfortável, né? A pessoa vai se sentir melindrada e com razão, fica uma situação complicada. verdade. Não, ótimos exemplos e ferramentas, até mesmo para os gestores poderem aplicar, né, com suas equipes no dia a dia. E é uma forma também de ver melhorias internas, crescimento também do profissional, dar voz para o colaborador, né? A gente falou de uma gestão mais autoritária, então o colaborador ele se sente sem expectativas, sem espaço para poder conversar, dar um feedback para o seu gestor, ou até mesmo dele, ou até o que ele pode agregar na equipe, isso influencia muito e é uma das questões de conflito, porque o colaborador e o seu gestor não têm uma boa comunicação, acredito que acabe interferindo na equipe no dia a dia também, né, Marta? Sim, e a gente sabe que nós passamos uma boa parte do tempo no trabalho, Bianca. E Exato. o que se traduz isso? Na satisfação pessoal, na satisfação de vida, né? Aquela ideia, poxa, eu tenho um bom propósito de vida, eu gosto do meu trabalho, eu sou respeitada, ou me escutam, né? O que você falou, não é só o desempenho, né? A escuta ativa, isso que chama de escuta ativa, né? Você poder escutar e você poder sugerir, saber que é importante o que a pessoa está dizendo, né? Sugerir melhoras e o líder tem que ser capaz de ouvir críticas, né? É, Não é saber só, aceitar e não é só melhorar. numa direção. Exatamente, né? Ele pode A gente, melhorar. o tempo todo, né? A gente pode melhorar. A gente está falando na questão do que o gestor ele pode fazer para mediar esses conflitos. Ao longo da sua carreira, o que você tem observado? Quais são os maiores erros ou os erros mais comuns que os gestores acabam cometendo nas empresas e como evitá-los? Bem, essa última ferramenta de feedback 360, por exemplo, ela tem muito, muito a ver com isso. Eu sei que na minha área ou num determinado setor que eu tenho gerência sobre isso, ou que eu possa interferir, tem um problema. Então, uma falha grande que se comete é postergar, não agir, fingir que não está vendo. Existe uma expressão em inglês que é cegueira voluntária. Várias instituições já passaram por isso. As pessoas sabem que tem um problema, sabem que tem uma dificuldade, elas fingem que não estão vendo. Parece meio estranho, mas é isso. Então, esse Mas é um isso erro é por grande. falta de alguma habilidade ou até mesmo a Não. pessoa só quer evitar algum conflito? O que que você tem observado? Eu tenho observado que a pessoa ela não quer acreditar que existe um problema. Isso é uma coisa. Não, não Entendi. tem problema. Tudo até então funcionou bem, não tem problema. Segundo,
que também ela prefere adiar os conflitos. As pessoas não se sentem muito confortáveis de tratar o conflito. Até entendo por quê. Existe uma explicação, justamente nesse curso da ONU, que eles falam o seguinte: existe um contexto. Quando você interfere no contexto, seja para fazer um trabalho de ajuda humanitária, ou seja, uma área que você está trabalhando e você vai interferir nesse contexto, você se torna parte desse contexto. Então, a pessoa lá não quer fazer parte de um problema, mesmo que ela tenha que buscar uma solução. Então, elas meio que evitam se envolver, né? Mas o que acontece é que seria muito melhor, aí eu já vou dizendo o lado que ela pode corrigir isso, ela fazer esse feedback 360. Ela avalia a situação, ela pensa o que está acontecendo, se realmente isso representa um risco de se tornar um grande conflito para a empresa, porque grandes conflitos na empresa sempre vazam para os clientes. Isso é inevitável. Então, bom, ou então colocam em risco a vida da própria empresa, a saúde da empresa, seja financeira, seja moral, e assim for. E uma maneira de prevenir é você já fazer uma avaliação. Você tenta fazer uma avaliação. Esse feedback 360 sugere que você pode até recorrer a pessoas de outras áreas, colaboradores, para as pessoas darem uma sugestão numa situação que você está vendo que ela é mais grave. Para quê? Para você já ter um cenário completo com sugestões variadas, fica mais fácil de você analisar do que só você sozinho tomar uma decisão frente a um problema, né? Uma coisa interessante também, que é arriscado o gestor fazer, ele não dá espaço para as pessoas trazerem o problema. Parece muito que é a mesma coisa na anterior. Não, não é. Ele sabe que tem um problema, as pessoas já falaram para ele que tem um problema, e ele não quer que os colaboradores se envolvam. Ele acha que só ele pode resolver. E às vezes também não dá muito certo. Ele pode Exato. não conseguir e coloca em risco toda a equipe. Não ouvir outras opiniões, até mesmo o que outras pessoas têm a falar, ou podem até ajudá-lo também a resolver ou até trazer propostas de solução também, né? Sim, que não há dele, né? Essa que é a grande questão. Às vezes você tem que reconhecer que você não tem a resposta. Exato. O mais inteligente na liderança é você procurar a resposta, seja com quem for, e ver se ela é factível de ser aplicada. É possível fazer? Como seria possível fazer? Que forma eu faço? Né? Então você precisa disso, você precisa ter uma abertura individualmente de espírito para ouvir os outros e acolher também, né? Então você tem que se dar conta que às vezes nós somos incompetentes em certos momentos. Às vezes a gente não tem a competência suficiente para resolver uma questão. Então escute, procure alguém que seja especializado para você poder resolver isso, né? Para ter esse apoio também. Ô, Sim, Marta, com sim. relação às habilidades, então, que os líderes e gestores precisam ter para mediar e resolver esses conflitos de forma construtiva mesmo para as equipes, para a empresa. Quais habilidades seriam fundamentais para esse gestor? Sim, aí pode ser até o próximo slide, se você puder passar, por favor. Claro. Então, às vezes são pequenos gestos, pequenas coisas que ajudam a organizar, né? Vamos dizer assim. Primeiro, essa questão de você promover uma cultura de feedback. Não necessariamente fofoca, porque a gente adora fazer fofoca, é mais que humano. Mas ter o feedback das situações e também ensinar as pessoas a fazerem um feedback construtivo, né? Porque só se queixar não ajuda. Então, a pessoa, quando ela vai trazer informação, vou recolher o feedback de alguém, eu sempre peço, tudo bem, tem essa situação, você sugere o quê? Assim, na sua visão, que você acha que resolveria? Então, a pessoa também já vai pensar, cada vez que ela vai me trazer uma situação, ela já pensa, puxa, deixa eu trazer uma ideiazinha aqui que eu acho que vai ajudar. Então, você já compromete a pessoa dentro do problema, né? Ela não se importa se seja só
Ah, só vou levar problema para o meu chefe, ele que se Só vou vire, isso é com ele. jogar e não vou dar uma O- solução, né? É participar também Exatamente. dessa questão. Exatamente a participar também. É, então, eu trabalhei um tempo com uma chefe mulher e era muito interessante a forma como ela fazia, né? Ela recebia todas as pessoas no escritório dela, todo mundo. Ela dizia qualquer coisa, ela mandava mensalmente um resumo dos projetos da empresa para todo mundo conhecer, mandar pelos correios, um resumo, tudo que tinha de projeto dentro da empresa. E ela colocava sempre essa observação: se quiserem, estou à disposição para a gente conversar, sempre. Ela dizia que era uma romaria no escritório dela. Ela falou: isso eu ganho um tempo enorme resolvendo problemas. Muitos deles eu já resolvo lá na minha mesa, para você ver, com a escuta ativa, né? Ela uma vez me chamou para conversar e falou: mas você não traz problema nenhum para mim, por quê? Eu falei: ah, essa coisa meio de brasileiro, brasileiro meio que gosta de se virar sozinho. Eu trabalhava na Suíça, né? A minha chefe era inglesa. Falei: ah, não, brasileiro meio que quer resolver as coisas sozinho, não fala muito. Ela falou: não, mas traga, traga sim, porque é bom, eu quero saber, quero participar, não sei o quê. Aí eu também falei: ah, olha aí, tá aí uma forma boa de conduzir, né? Como líder, né? A liderança. Deu espaço para Outra conversar, coisa, até mesmo nem que você não levasse algum problema, algum conflito interno do sim, que você estava precisando de ajuda, mas é uma forma também de conhecer as pessoas que estão próximas de você, se aquela pessoa está bem ou não, se tem algum problema dentro da empresa, como que o líder, no caso, essa sua chefe, poderia lhe ajudar. Ou até mesmo ver como que você está guiando o seu trabalho e ela poderia ajudar de alguma forma, ou falar, não, tudo bem, segue dessa forma, Marta, tudo certo. E às vezes é conhecer mesmo o profissional, o que que ele está fazendo. Talvez foi uma forma que ela teve, né, para poder conversar melhor com você, já que a gente está ali no dia a dia, né, do trabalho, correria. E é bacana sim, essa atitude que ela teve de resolver já com a comunicação aberta, com as pessoas ali próxima dela também, né? sim. Achei bem interessante essa Sim, maneira de agir. Porque eu já vi verdade. isso numa empresa que eu trabalhei, que dizia assim: agora na empresa trabalhamos de portas abertas. E as pessoas trabalhavam realmente de portas abertas, mas ai de você se fosse, você fosse interromper o diretor quando ele estivesse trabalhando. Então, portas abertas são aquela coisa, né? As pessoas Complicado, né? fazem a forma, mas não fazem o conteúdo, né? Exato, né? Na prática o discurso é diferente, né? Exatamente. Outro aspecto positivo da liderança é a imparcialidade. Como é que você consegue a imparcialidade? É tão difícil, é fácil falar, né? Mas fazer é difícil. A imparcialidade você consegue quando você foca na qualidade do trabalho. Você vai ter uma reunião ou vai escutar duas pessoas. Você imagine que nessa reunião ou nessa conversa, numa das cadeiras, você tem a empresa ou você tem a tarefa sentada ali. E aí você vai mostrar que tem um terceiro muito interessado, que é a tarefa, que é a empresa. Então, você começa a ver, as pessoas vão olhando que já tem um terceiro. Então, o conflito 2 a 2 ele diminui, porque existe uma terceira entidade ali que quer ser contemplada com o melhor trabalho, com a melhor solução, né? Então, as pessoas já partem a olhar o problema de maneira diferente. Já não sou eu com alguma dificuldade com a Bianca, não. Sou eu, Bianca e o nosso trabalho. Então, a gente já começa a se ver mais como um aliado do que como opositor, né? Então, isso é uma maneira interessante de você tentar buscar manter a imparcialidade. E para você também, como um pêndulo, para você não ceder a alguém que você tem mais simpatia, alguém que é mais agradável de conversar, e você acaba dando razão de uma forma tendenciosa, né? Vamos dizer Exato. assim. Essa é uma palavra bonita, né? Que a gente, todo mundo preza ser imparcial, mas a gente no dia a dia, só na prática para a gente poder aplicar, porque tem nossas emoções, envolvimento com aquele Sim, colaborador, você tem mais afinidade com uma pessoa, então a gente tem que saber separar o pessoal do profissional. É bem.
bem, como eu posso dizer, é um conflito até mesmo para o gestor. Acaba sendo uma prova para ele colocar em prática isso perante a sua equipe dentro da empresa, ser ético também, que é uma das habilidades, acredito, né? Isso tem que ser do ser humano, a pessoa ser ética, a pessoa ser correta, mas também ela tem que fica nesse conflito em lidar com as pessoas. Isso é bem Sim, complicado, né, de gerenciar tudo isso, a pessoa ser ética, ser correta, ela saber ouvir as pessoas também no dia a dia e colocar em sim, prática, né, o que ela aprendeu, o que que ela faz ao longo de sua carreira, de sua trajetória profissional. Aí eu também ia pedir, né, entrar numa outra pergunta, se você poderia compartilhar um exemplo real de liderança eficaz na mediação de um conflito. São vários exemplos que eu posso dar. Um que eu achei bastante emblemático foi num hospital. Um Tá? paciente ficou na UTI e esse paciente não estava bem à noite e ficou chamando a emergência. A emergência, que estava de plantão, achou que era um exagero, que o paciente já tinha sido medicado, já tinha sido sedado, já estava tudo organizado. Não fazia sentido o paciente dizer que estava tendo um problema. Olharam e tudo, e aí o paciente passou a noite em claro, após uma grande cirurgia. Passou a noite em claro. No dia seguinte de manhã, uma das enfermeiras da manhã foi conversar com o paciente e disse assim para o paciente, algo assim, ah, é, né, você causou um problemão para o hospital, plantão da noite, né? Só que o paciente era gestor de conflitos. E aí, esse cara, ele chegou para a enfermeira e falou, olha, explicou tudo e falou, tem alguma coisa errada ou na minha ficha ou no atendimento aqui do hospital. Como eu acho que o atendimento do hospital é muito bom, olha o tato. Eu acho que tem algum equívoco na minha ficha. Você poderia trazer minha ficha? E aí a enfermeira já ficou assim, preocupada. Ela chamou o médico, veio um médico que estava no horário da manhã. Eles analisaram junto a ficha, e aí o paciente descobriu, junto com o médico, que ele tinha sido medicado 2 vezes. Ou seja, a medicação tinha sido dada em dobro. Então, todos os efeitos colaterais ele teve da medicação. Então, esse paciente pediu para chamar a administradora de plantão, a gerente de plantão, e fez uma reunião organizando como é que deveria ser a prática de trabalho e como o paciente deveria ser tratado, como deveria ser escutado, e foi elencando todos os aspectos e foi ajudando a reorganizar o atendimento na UTI. Acho que esse foi o caso mais impressionante que eu ouvi. O próprio, a pessoa que estava sendo afetada pelo problema, se sentir capaz de lidar com o problema e reverter a situação e melhorar o atendimento. A partir daquele momento, mudou completamente o atendimento do paciente e dos outros pacientes naquele setor, que era meio, não é nada, é exagero, não pode ser, está aqui na ficha, entendeu? Era um atendimento muito imparcial, muito frio, muito metódico, mas que quando cometeu-se um erro, as pessoas não foram incapazes de verificar. Peraí, tem alguma coisa errada? Será que o paciente não tem razão? Então, eu acho esse é um exemplo que eu acho muito rico, sabe? Com Em certeza, ele, relação a nas isso. condições que ele estava, ainda teve a capacidade até mesmo, assim, forças para poder reunir o pessoal, para poder conversar sobre um problema interno do hospital. Ele não estava bem de saúde, já conseguiu fazer ali aquela visão, né, do que está acontecendo, qual é o problema interno do hospital, e isso também já levou a essa mudança de procedimentos.
E evitar sim. que acontecesse, né, com outros pacientes Outros também. pacientes? Sim. Exato. Que bela, É. assim, atitude dele, né? Ele pôde ter forças para isso e também até mesmo o pessoal envolvido pôde ouvi-lo, senão poderia ter gerado ainda mais conflito e ele conseguiu reunir esse Sim, sim. pessoal. Sim, Bem a bacana ideia foi esse justamente ele exemplo. chamou todo mundo para conversar, porque ele foi explicando calmamente, ele foi sendo o mediador de toda aquela situação, explicando, justamente, porque ele sabe, a pessoa vai chamar a atenção, não vai resolver nada, não vai funcionar. Então, se eu Exato. explicar, mostrar os aspectos, como funciona, o que é escuta, foi conversando, conversando, ele envolveu todo mundo, resolveu a coisa e falou. E eu cheguei a imaginar, né, o que levou a ter esse tipo de conduta, né? Primeiro é porque viu que uma coisa estava errada e precisava de ajuda. Eu E às precisava. vezes, na hora, não tinha quem ajudasse, senão a própria pessoa. Então, eu sempre digo, leia sobre conflitos. Não conte só que o seu líder é que vai resolver todos os conflitos. Não faça isso. É bom você ter um chefe para que você possa reportar suas dificuldades. Quer dizer, você não consegue resolver com o seu par. Mas intere-se desse tipo de situação, estude sobre conflitos, leia sobre os valores da diversidade, né? A questão você, resumidamente, pense sempre nos aspectos positivos que você pode trazer, que você pode movimentar, muito mais do que nos aspectos negativos, entendeu? Você sai ganhando muito mais. Você enriquece seu ambiente de trabalho, você vai satisfeito para uma atividade que toma praticamente o seu dia, né? Você faz a vida dos outros fácil e você acaba atendendo bem o cliente com isso. Já são ótimas dicas até de como prevenir, né, o surgimento de conflitos com essas pequenas ações diárias, né? Além disso, Sim, além dessas dicas, que práticas diárias ajudam a construir uma cultura de diálogo e respeito? A gente falou dessa comunicação aberta, mas você teria algum outro exemplo, alguma outra dica de como construir essa cultura de respeito de um gestor com a sua equipe, com os colaboradores? sim. Uma coisa que ajuda bastante é quando você fizer as reuniões de trabalho, você começar um pouco informal na reunião ou depois da reunião. Claro que você não vai ficar batendo papo horas a fio com as pessoas, né? Não é nenhum ambiente para isso. Mas você transformar a informalidade numa coisa positiva. Eu vou dar um exemplo sobre cultura. Até que foi bom você falar isso. Um exemplo pequeno. Um médico tinha uma clínica aqui em Copacabana. E ele era o gestor da clínica. Ele era o médico principal e o gestor da clínica. E aí, essa clínica de ortopedia tinha raio-x e fisioterapia. A ideia dele é que você entrasse na clínica e fizesse todo o programa completo com ele. Se você está acidentado, a coisa mais chata é você ir no outro lugar para tirar um raio-x, depois voltar para fazer fisioterapia. Bom, isso. Ele queria facilitar a vida dos pacientes. Um dia, ele tinha o pessoal trabalhando, chegaram, pediram para conversar com ele e falaram: olha, a gente está com um problema aqui que as pessoas estão mexendo no escaninho da outra. A gente tem uns armários com as nossas roupas, com nossos itens pessoais e estão mexendo. Estão usando escova, estão mexendo nas coisas. Aí a gente tem uma sugestão, se podia botar cadeado nas portinhas, né? Aí ele falou, tá, eu vou pensar. Aí ele foi, pensou a respeito, reuniu essas duas pessoas e falou, olha, é o seguinte, eu não vou botar cadeado, não. Eu não vou botar cadeado, não vou botar vídeo de segurança, não vou fazer nada disso. Por quê? Nós somos uma equipe, nós somos um grupo. A gente precisa se respeitar e confiar um no outro. Então, vocês não usam chave em casa. Vocês não devem usar chave aqui. Então, eu posso fazer uma reunião depois com todo mundo, para conversar com todo mundo sobre isso, e a minha decisão aqui é aberta, porque eu confio em vocês, e vocês têm que confiar em vocês, e as pessoas têm que respeitar o que é o bem alheio, e não mexer se o outro não quer, né?
Então, isso você cria uma cultura, aquela cultura inicial que a gente falou lá da estrutura, né, os valores, é uma cultura de respeito. Então, se você, como líder, é respeitoso com as pessoas e implanta uma cultura condizente com essa ideia, as pessoas vão aderir, elas vão pensar. O que que ele fez ali? Ele tirou as pessoas do nível de maturidade, que é sair mexendo no que não é meu, para um nível de maturidade, que é respeito com o que é dos outros e a Confiança. confiança com os outros. Exato. Um dos aqui na o Smart, né, a gente trabalha com o conceito da confiança, que é o honest marketing. Tem ali o mini mercado, tem os produtos, é um mini mercado com alto atendimento, você pega o produto, paga, não vai ter ali um vendedor em cima de você. Tem a câmera ali, se não é Sim, obrigatório, quando a gente vai instalar um mini mercado, se a empresa quiser câmera, a gente faz a instalação, mas é esse princípio, Marta, aqui também, até conversando com os sócios, é a confiança com os funcionários. Está ali o mini mercado instalado, tem os produtos, então vai dar consciência, confiança, respeito das pessoas pagarem pelo que elas pegarem. Então, é um ótimo exemplo esse de, ao invés de você ficar desconfiado ou ficar apontando, foi ele, não, esse gestor, ele já trouxe, elevou, né, o pensamento das pessoas de um confiar no outro. Isso que é importante, é isso que a gente tem que exatamente. priorizar e respeitar nossos irmãos, no caso, né, o outro. Sim, exatamente, exatamente. Respeitar, a pessoa não quer, ela respeite isso, não é um problema nenhum, né? As coisas Exato. têm seus espaços, têm seus limites, né? Essa visão, por exemplo, do autoatendimento, que existe a confiança no consumo, isso é bem interessante. Claro que vai ter lugares que vão preferir ter uma cama por N razões, mas porque você está lidando com produto, com compra e venda, mas já a partir do princípio do respeito, eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito bom, sabe? E quanto Isso mais a afeta até a mentalidade da pessoa na sociedade, né? Quando ela sair na rua e não tem ninguém olhando, ela pensa a respeito disso, né? com certeza. Marta, até mesmo a gente já está chegando ao fim. Vou fazer uma última pergunta para você. Passou muito rápido o nosso bate-papo. Então, se você passou muito rápido, foi muito bom, está sendo maravilhoso. Se você pudesse resumir em uma frase, o segredo para transformar conflitos em resultados positivos, qual seria? É, e uma frase seria você E uma ideia, se ficar investir. difícil? Não, mas acho que você pode muito se concentrar nas energias positivas dentro do seu ambiente e deixar explicitado isso, né? Você dizer isso para as pessoas, né? Porque se você incentiva a fofoca, o disse-me-disse, a desconfiança, você vai ter um ambiente assim, é um bumerangue, as relações humanas, né? Se você lança, claro que você não estou dizendo que o líder vai ser ingênuo, mas ao contrário, ele vai partir do princípio que as pessoas são maduras, que as pessoas elas querem ser respeitadas, né? E esse tipo de coisa diminui sensivelmente os conflitos, porque as pessoas elas vão compreender que elas estão sendo tratadas como adultos. Então, elas vão ter um comportamento muito mais centrado, muito mais equilibrado, do que se elas forem tratadas de forma infantil, Exato. né? Então, essa questão de você estar sempre investindo na parte criativa e positiva, você vai possibilitar com que as pessoas ajam muito mais nesse sentido, muito mais nessa direção, né? É ser positivo, trabalhar, evitar conflitos internos, né? Como confusões, até mesmo falou de Sim, fofoca, mas é a gente ter a mente positiva, trazer boas palavras, né? O que a gente pensa acaba imantando, então a gente ter toda essa força
positiva para fortalecer a equipe. A gente sabe, a gente lida com diferentes pessoas, sendo cultural, até mesmo religião. Então a gente tem que saber se respeitar e procurar crescer juntos, né? Para a empresa crescer, para a equipe crescer. É assim que a empresa valoriza os colaboradores, o gestor também cresce junto também. Isso que é importante para todo mundo. Sim, Bianca, eu gosto muito das suas colocações, né, das suas avaliações, das suas análises, né? Muito bom, eu gosto, gostei. Muito bom mesmo, Eu que estou como você está aprendendo falando. hoje com você e todo mundo que vai ter a oportunidade também de acompanhar o nosso webinar. Então, Marta, aqui está o último slide. Se você quiser fazer alguma divulgação de rede social, até mesmo tá aí o seu site, fique à vontade. Esse é seu momento, por favor. Tá bom, então, eu sou da Consulte, tá aqui meu e-mail de contato, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu respondo, e na medida do possível, posso até trazer exemplo para vocês, né? E eu agradeço essa ótima oportunidade, né, da gente ter esse bate-papo tão gostoso, né? Muito bom, Sim, eu fiquei nossa, muito foi muito satisfeita, muito bom. bom. A gente acredita assim, Marta, você pôde trazer um assunto que é bem delicado, mas se tornou de uma forma leve, trazendo ótimos exemplos positivos para gestores poderem aplicar na prática, porque às vezes eles ficam sem ali no dia a dia, o que que eu posso fazer, mas belíssimos exemplos e práticas que você pôde trazer de conteúdo para a gente aqui. Muito obrigada, Poxa, tá, obrigada. por compartilhar conosco, né? Para você que gostou desse conteúdo, desse vídeo, já deixa seu like, a gente vai disponibilizar esse conteúdo depois no YouTube, também estamos no Spotify, para você que queira acompanhar outros conteúdos da Wismart que a gente gravou por aqui também. Tá joia? Marta, muito obrigada pelo seu tempo, tá bem? Ô, Bianca, eu que agradeço pela oportunidade, viu? Muito bom falar desse tema, viu? Que é tão importante. Até a próxima, então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.